Mas glória a Deus por isso. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. É uma passagem bem conhecida. Lucas 10, do versículo 30 ao 35. Minha Bíblia Almeida, revista e corrigida. É uma passagem muito conhecida. Vamos falar um pouquinho sobre essa passagem. Livro de Lucas, capítulo 10. Do versículo 30 ao 35, em algumas Bíblias tem o título como Parábola do Bom Samaritano, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Feche seus olhos, Pai. Nós queremos nessa manhã, ó Deus, te pedir, Senhor, continue à vontade no meio de nós. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Pai, nós não temos nada no seu Senhor. E por isso, Pai, nós estamos aqui de coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Fala conosco, Pai amado, e fique à vontade, porque o que nós queremos é te ouvir. O que nós queremos, Pai amado, é sentir a tua presença. O que nós precisamos é do Senhor. É o que nós oramos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você pode se assentar, amém? Queridos, esse capítulo 10 do livro de Lucas, ele é um capítulo muito rico em detalhes. Ele poderia ser dividido em 3 partes, em 3 momentos, né, esse capítulo. E a gente poderia pegar o primeiro momento, ser dividido quando Jesus envia os seus 70 discípulos para fazerem a obra, para pregar o evangelho. E Jesus envia os 70 e os 70 retornam até Jesus, contando as maravilhas, os prodígios que eles fizeram em nome de Jesus. Eles falaram: Jesus, nós expulsamos demônios, nós curamos, fizemos tantas coisas, né? Relatando como o poder que há no nome de Jesus, né? E o nome de Jesus é poderoso. E hoje, além do nome de Jesus ser poderoso, o sangue dele também é poderoso. Porque naquela época era apenas o nome, porque Jesus ainda não havia morrido, ainda não havia ressuscitado, não havia derramado seu sangue, mas quando se pregava-se no nome de Jesus. E eles falaram: olha, nós expulsamos demônios em seu nome, e eles realmente saíram, porque todo mundo sabe que o nome de Jesus é poderoso. O segundo ponto vem sobre quando Jesus conta sobre essa parábola de misericórdia, sobre essa palavra do bom samaritano, porque ele é questionado por um doutor da lei, assim: quem é o próximo? Como fazer o bem ao próximo? E Jesus conta essa parábola, e é o que nós vamos falar hoje sobre essa parábola, sobre o próximo, sobre misericórdia. E Jesus encerra o capítulo 11, 10 de Lucas, ele é encerrado com Jesus na casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. E é lá que Marta está com afazeres e a correria, e ela pede para que Jesus mande Maria até ajudá-la. E Jesus fala assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E aí eu não vou entrar em detalhe, porque não é isso que nós vamos pregar, mas qual a melhor parte nós temos escolhido? Será que nós temos estado como Marta, na correria, nos afazeres? Ou será que nós somos como Maria, escolhendo a melhor parte, que é estar com Jesus? Não, nós vamos deixar os nossos afazeres de lado, vamos deixar de trabalhar, vamos deixar de ter o nosso compromisso. Mas qual o tempo que você está tendo com o Senhor? Qual o tempo que você está tendo em se dedicar ao Senhor? Em realmente em buscá-lo, em abraçar a melhor parte? E eu quero aqui, depois eu vou encerrar falando sobre as células, mas a melhor parte da semana é a nossa célula. Se você não está em célula, procure uma célula. Você vai ver como é bom estar em célula, como é maravilhoso, né? Eu tenho falado muito isso, conversando com o pastor e conversando com as pessoas, que a igreja primitiva, ela se iniciou nas casas, em células, e a igreja dos últimos tempos findará nas casas,
em células. Deus é tão maravilhoso que ele vai fechar o ciclo em casas, famílias. Mas não é isso, vamos falar um pouquinho sobre essa parábola do samaritano. E quando Jesus é questionado sobre um doutor da lei, sobre isso, olha, quem é o seu próximo? E Jesus conta sobre essa questão do samaritano, que vai realmente, ele passa e vê uma pessoa caída. E aí a gente falar um pouquinho sobre misericórdia. Eu queria explicar para vocês o que é misericórdia. Eu procurei sobre misericórdia, e misericórdia é uma palavra que vem do latim, que é misericórdia, sem acento, e é formada por duas partes. A miser, que significa necessitado e aflito, e cordis, significa coração. Então a conjunção das duas palavras significa sentir no coração a dor de quem sofre. Misericórdia. Esse é o mês da misericórdia. E nós vamos falar um pouquinho. E aí, uma coisa importante que quando Jesus, ele conta sobre essa parábola do bom samaritano, ele usa a parábola realmente como um exemplo, mas ele fala sobre um caminho entre Jerusalém e Jericó que realmente existia na época e que realmente era caminho onde se passavam os levitas, os sacerdotes, porque existia, né, para poder... Jericó era uma cidade de muitos sacerdotes. E eles iam até Jerusalém para poder fazer as festas, para poder servir ao Senhor, e voltava. E nesse caminho era um caminho realmente perigoso. Era um caminho íngreme, não muito bem pavimentado, comum, uma mata alta. Então, nesse caminho, escondiam-se malfeitores, muitas pessoas dispostas a fazer maldade com os outros. Então, Jesus exemplificou numa parábola algo que realmente tinha ali. E aí Jesus começa a falar sobre essa questão de ter o homem ferido. E o homem ferido é todo mundo que está longe da presença de Deus. É todo mundo que não tem a graça do Senhor. Todos nós conhecemos alguém que necessita da presença de Deus, que necessita de ter realmente a misericórdia do Senhor. E todos nós um dia passamos por isso. Hoje, mais do que nunca, a gente vê como as pessoas precisam do Senhor. Há um individualismo, uma falta de amor tão grande que ultimamente as pessoas não querem nem conversar, nem ouvir os outros, para que não fique sabendo do problema e fale assim, vou ter que ajudar. Porque se alguém me contar um problema, fala, poxa vida, eu como servo eu preciso orar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas se eu não sei, eu não preciso fazer nada. Então o individualismo das pessoas é tão grande em não participar, em não saber do problema alheio. Para quê? Para se não comprometer, para não ter o quê? Responsabilidade. Mas lembrando que outrora, nós somos essa pessoa ferida, essa pessoa caída no meio do caminho, essa pessoa que um dia Jesus teve misericórdia de nós e veio até nós. E é interessante que, quando fala assim misericórdia, eu passei os últimos 2 meses acompanhando muito o hospital, e se você quer ver um lugar que precisa de misericórdia, é dentro de hospital. Se você for lá, você vai ver como tem pessoas que precisam de misericórdia. Eu fiquei quase um mês inteiro de abril dentro de um hospital com meu sogro, acompanhando devido ao AVC, e eu pude perceber quantas pessoas que estão ali que não recebem visita, que não tem acompanhamento, ninguém vai lá para acompanhar, que ninguém sabe, que a pessoa está lá sozinha, que são abandonadas à sorte do hospital. Ah, pastor, mas estão no hospital, estão sendo cuidadas. Sim, o cuidado médico, mas e o cuidado espiritual? E o cuidado afetivo? E a palavra de amor? E a presença de alguém? Eu vou contar algo interessante para vocês, como a diferença da misericórdia e do amor realmente, isso é importante nas nossas vidas. A minha esposa tinha dormido com o pai dela de uma sexta para sábado, e a gente tinha combinado de sair no sábado de manhã para fazer um programa. E quando ela chegou em casa, eu estava me preparando, ela falou assim, amor, a gente tinha combinado de sair, mas ninguém vai visitar meu pai hoje. Ninguém vai visitar ele. Isso é no sábado. E eu tô muito sentido de não ter de ninguém visitar meu pai. Eu falei assim, vamos visitar seu pai. Vamos lá visitar seu pai. O programa a gente faz outro dia, vamos lá visitar seu pai. E a gente foi sem o pai dela saber. Quando a gente chegou lá, a alegria dele em nos ver, porque amor, ele recebeu uma visita. Então, amados, é uma coisa simples, mas misericórdia é isso, é você se compadecer com a dor do outro. Vá no hospital e você vê quantas pessoas precisam de misericórdia. Mas eu não quero falar só sobre isso, eu queria falar sobre um pouquinho sobre cada personagem dessa parábola. E o homem ferido, como eu falei, somos nós.
Os ladrões nada mais é do que as lutas, as adversidades, aquilo que o mundo coloca para nos tirar da presença de Deus, nada mais é do que o diabo fazendo o papel dele, que é matar, roubar e destruir. E ele não continua, ele não parou de fazer esse papel. Ele continua fazendo e muito bem. Como a pastora deixou aqui bem claro sobre o plano de destruir as famílias. O diabo tem um projeto muito ambicioso, e se nós deixarmos vitorioso, destruir as famílias, de acabar com os lares. E ele não tem brincado no seu serviço. Às vezes a gente brinca, às vezes a gente fica pensando se a gente vai na igreja, se não vai, se vai servir, se a gente quer um compromisso ou não, mas o diabo não brinca com isso. Enquanto a gente está pensando se a gente quer realmente servir a Deus, se a gente quer ter um compromisso com Deus, o diabo não quer nem saber, ele está com um rolo compressor, preparado para passar por cima de todo mundo, de todos nós estamos aqui. Ah, pastor, mas eu não faço nada, eu só venho para a igreja aqui, fico quietinho, eu não tenho nenhuma responsabilidade, não tenho ministério. Mas se você fala que serve a Deus, você é alvo do diabo. A sua família é alvo do diabo. Então, se você não está fazendo nada, os ladrões estão agindo dentro da sua casa, estão agindo na sua vida. Então, a gente precisa nos perceber, precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para não deixar o diabo nos atacar, para que esses ladrões não destruam. E aí, o outro ponto, vem os levitas e o sacerdote. O sacerdote, ele representa a religião. Hoje em dia a religião está difundida, é muito simples. Hoje, pela graça de Deus, hoje nós temos quase uma igreja em cada esquina. Mas será que realmente as igrejas estão preocupadas realmente com as vidas? Com almas? Com cura? Com cuidar? Ou será que estão só preocupadas em números? Quantas igrejas que estão aí apenas só atrás de seguidores e não de membros? Há uma diferença entre seguidores e membros. Eu estava contando outro dia minha esposa que eu li um livro há um tempo atrás que chama-se Ovos com Bacon, e aí ele explicava que os americanos têm por costume no café da manhã comer ovos mexidos com bacon, e aí eles falando que para se ter ovos mexidos com bacon se precisa do envolvimento da galinha e do comprometimento do porco. Por que o envolvimento? Porque a galinha bota o ovo e segue a vida dela, o porco tem que morrer para ter o bacon. Então o porco se compromete, a galinha se envolve. E quantas igrejas que querem só o envolvimento, só a quantidade de pessoas dentro da igreja, não quer o comprometimento, não quer realmente ter pessoas comprometidas, não quer saber da vida das pessoas, os problemas, as dificuldades. Por quê? Responsabilidade. Passa a minha, eu já tenho os meus problemas, eu não quero saber dos dos outros. E tem igrejas que estão crescendo só através disso. Isso é religião, isso é o sacerdote que vê a pessoa necessitada e passa. Não, eu estou cumprindo o meu dever como religião, como instituição. E hoje tem escolhas de religião, várias religiões. Mas quem realmente cuida, quem realmente tem o comprometimento de preocupar com a família, com o próximo? O levita somos nós, que temos o compromisso, que servimos ao Senhor, mas não queremos compromisso, não queremos responsabilidade, não queremos problema. Como eu falei no começo, eu não vou saber do problema de ninguém não, porque se eu souber, eu tenho que fazer alguma coisa como cristão. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que orar pelo menos. Não, eu vou ficar quieto, não quero saber de nada. E às vezes tem pessoas que, dependendo de quem manda um áudio no WhatsApp, vai pensar assim, não vou nem ouvir, porque eu sei que é tragédia. Se eu for ouvir, já vou estar sabendo, vou estar me envolvendo. Eu preciso realmente ter um comprometimento. Nós somos esses levitas, que viu a pessoa, que viu o pobre coitado lá, simplesmente caído, necessitado, e passou direto. Ah, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. Amados, é problema nosso. Cuidar uns dos outros. Como o pastor deixou bem claro aqui, se cada um cuidar um do outro, é muito mais fácil. As células estão para isso mesmo, para a gente poder cuidar dos outros, para que a gente saiba, para que a gente possa dar apoio. Não ver uma pessoa necessitada, caída, ferida, e passar largo, passar direto, assim, não é problema meu, eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu faço uma pausa aqui e te pergunto, já pensou se você, quando estava necessitado, quando estava lá no mundo, quando precisava da misericórdia de Deus, Jesus olhasse a você e falasse assim, pai, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu. Já parou para pensar sobre isso? Porque Jesus não fez isso. O samaritano representa o verdadeiro amor ao próximo. Muitos estudiosos, também falam que Jesus Cristo é o bom samaritano. E ele realmente é.
Jesus fez o papel de um bom samaritano ali pela humanidade. Ele é o maior exemplo de amor ao próximo. Outrora, o mundo estava condenado, nós estávamos condenados à morte, ao inferno, à destruição. Mas Jesus, na sua misericórdia, olhou para nós, viu o nosso sofrimento e falou: Pai, eu vou morrer por eles. Eu vou pagar um preço por eles. Eles vão ser meus. Eu não vou abrir mão deles. Mesmo eu não tenho nada a ver com isso, mesmo não sendo um problema meu, eu vou me comprometer. Eu vou lá porque ele está caído lá naquele caminho. Ninguém ajudou ele, mas eu vou lá ajudar. Imagina se Jesus tivesse feito isso, tivesse falado assim: olha, eu não vou, Pai. Eu não estou nem para eles não. Eles vão cuspir em mim, vão me bater, vão me açoitar, vão me crucificar, vão me rejeitar depois disso tudo, mesmo sabendo tudo que eu fiz, mesmo tendo tudo, ainda vão me rejeitar. E a próxima geração também fará a mesma coisa, porque nós não somos melhores que a geração que crucificou Jesus, pelo contrário, somos igual, até pior do que eles, porque nós ainda temos a graça, ainda a presença do Espírito Santo, e ainda assim rejeitamos a Jesus. Imagina Jesus falasse isso: Pai, eu não vou não, deixa eles lá, tá nós três aqui, tá muito bom, a Trindade aqui tá maravilhosa, a gente tem os anjos que nos servem, não precisa não. Mas pelo contrário, ele falou: Pai, eu vou cuidar deles, eu vou lá levantar, eu vou lá tirar eles do caminho, vou colocar o azeite e o vinho sobre a ferida deles, vou levá-los à sua hospedaria, e eu vou voltar para trazer para morá-los conosco aqui, Pai, porque Jesus vai voltar para nos levar a morar com o Pai. Nós estamos na hospedaria, o preço já foi pago. Jesus deu mais que 2 dinheiros para a hospedaria. Jesus pagou muito mais. Falou: olha, já está pago. Tudo o que ele quiser já está pago, tá? Mas eu vou voltar para poder buscá-los, porque eles são meus. Porque eles são meus. Eles não são do mundo. Eles não são dos sacerdotes. Eles não são dos levitas. Eles não são dos ladrões. São meus. Eu paguei um preço por eles. E nós precisamos também fazer isso, pagar um preço pelos nossos irmãos, cuidar do próximo. E no próximo, amados, não é lá longe, não. Tem que assim: então eu vou cuidar do próximo, fazer missões, vou para a África, não sei para onde. Não, é do seu lado, na sua casa, no seu trabalho. Escute as pessoas, preste atenção. Quantas pessoas estão pedindo socorro silenciosamente? Quantas pessoas estão feridas, caídas silenciosamente, rindo por fora, mas por dentro totalmente destruído? E às vezes a gente passa tão batido, passa lá e fala assim: não é problema meu. Nós precisamos melhorar isso, precisamos mudar isso, sabe? E Jesus nos trouxe isso. Jesus nos deu vida. Jesus cuidou de nós, curou as nossas feridas. Já para pensar quantas feridas a gente tinha, quantas coisas que nós tínhamos do mundo, quantas coisas ruins, e Jesus foi limpando, foi nos tirando, foi nos purificando, foi nos transformando. E hoje vai assim: Senhor, hoje eu sou livre, hoje eu sou curado, eu sou sarado, hoje eu não tenho mais nada, porque eu tenho o Senhor. Pode vir o que for, eu tenho o Senhor para me ajudar, eu tenho o Senhor para me sustentar, eu tenho o Senhor que pagou um preço por mim. E nós precisamos entender isso. E eu caminho para a conclusão, dizendo que a misericórdia de Deus é tão maravilhosa por nós, que em tudo Deus tem cuidado da gente nos mínimos detalhes. A misericórdia do Senhor é tão maravilhosa, que mesmo nas lutas, ele fala assim: Senhor, está difícil, mas Ele não te abandonou. Ele tem andado com você, Ele tem te sustentado. Às vezes a gente estava assim: Senhor, eu não estou aguentando caminhar, e Deus está te carregando no colo, porque Deus faz isso. A misericórdia dele é tão grande, que ele fala: filho, não preocupe, eu estou contigo. Eu não vou deixar você à toa, não vou deixar você em vão. Eu não vou deixar você perecer, porque Deus te ama, porque Ele não mudou o amor dele por nós. Eu orava hoje de manhã e falava: Senhor, o amor do Senhor, como o apóstolo Paulo fala, nos constrange, mas nos constrange porque a gente não é merecedor desse amor, porque a gente toda hora peca, e o Senhor ainda fala assim: eu te amo. A gente pega e fala assim: Deus, eu pequei, me perdoe. Fala assim: filho, eu te perdoo, vem porque eu te amo. O meu amor por você não muda, o meu amor por você continua o mesmo. E é esse amor que nos mantém de pé, é esse amor que nos sustenta.
E Deus tem cuidado de nós, aqui, nossa igreja, de uma forma tão maravilhosa, que hoje nós temos pequenas hospedarias, onde nós podemos ser cuidados, onde nós podemos ser tratados, nós podemos ser alimentados. Sabe como é que chamam essas hospedarias? As células. Ontem, quando eu estava finalizando essa palavra, eu falei assim, Deus, mas a palavra não tem nada a ver com a célula. Eu falei assim, mas eu quero que fale sobre a célula. As células são pequenas hospedarias. E se você realmente conhece alguém que precisa de uma hospedaria para poder ser cuidado, para ser alimentado, convide alguém para a célula. Se você ainda não está em célula, não perca essa oportunidade. Vai, participa dessa hospedaria. Lá tem pão, lá tem vinho, lá tem o azeite, lá tem comunhão, lá tem amizade, lá tem coisa gostosa. Eu estava conversando ontem com a minha mãe, eu não conversei com a pastora ainda, mas de um determinado momento da reunião do GD, que a gente teve do último para cá, como a atmosfera das células mudaram. Como a atmosfera da célula mudou. E como está uma coisa tão gostosa. A célula passada eu não fui porque eu estava em viagem, mas as últimas 2 células que eu estive, como Deus transformou, como Deus falou profundamente com a gente na célula. Como Deus trouxe a revelação da palavra de uma forma tão maravilhosa. E eu queria dar o testemunho de uma moça que é da minha célula, ela ainda não batizou. Mas ela levou uma dinâmica na última célula que eu fui, que dinâmica maravilhosa. Sabe o que ela levou? Ela levou do sabor de sentir a presença de Deus. Que tremendo foi a dinâmica que ela trouxe. Uma coisa tão gostosa, simples, mas de uma profundidade que eu falei assim, não precisa nem de ministrar, gente, já podia encerrar aqui agora pelo que ela trouxe. Isso é célula, amados. E isso é a pessoa estar satisfeita em ser ministrada, em ser cuidada, em ter uma hospedaria para que ela poder ir. Isso é a célula. E eu te convido um pouco mais. Se você está em célula, se você quer ver ainda mais a misericórdia do Senhor na sua vida, abra sua casa para uma célula. Ou aceite liderar uma célula. Como o próprio em João fala, o Senhor fala, o campo já está pronto para a seara, para a colheita. Mas poucos são seus ceifeiros, poucos trabalhadores. Então, se você está aí, aproveita. Tenha misericórdia de quem está necessitado, de quem está precisando. É 1 hora na semana que você vai lá, vai dedicar, que você vai realmente cuidar, que você vai ter misericórdia para com o outro, que você vai levar ao que você tem transbordando, que é a presença de Deus. Então, que você possa refletir nessa palavra, que você possa meditar e que você possa ter misericórdia para com quem necessita. Olhar mais ao nosso redor e ver quem necessita e quem precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Glória a Deus.